Fala, pessoas! E aí, tudo certo? Tudo tranquilo? Hoje é dia de mais uma aula de biologia, beleza? Mas assim, antes da aula começar, eu preciso da tua ajuda. Vai logo se inscrevendo aí no canal, deixa um like aí nesse vídeo e compartilha esse cardume com os amigos, para esse cardume ficar cada vez maior, porque assim, toda vez que ele cresce, eu consigo ajudar mais pessoas como você, beleza? E assim, o tempo que tu me ajuda é o tempo em que eu vou tirar essa máscara, porque é melhor de dar aula sem máscara, tá? E é o tempo da vinheta. Roda a vinheta, menino! Pronto, pessoas, agora a gente vai falar de evolução, mas já vou adiantando, tá? Não é qualquer coisa da evolução, não. Agora, a gente vai falar sobre um exemplo, sobre um efeito importante da deriva genética, tá? Porque o que é que acontece? Quando a gente está estudando o neodarwinismo, a gente estuda muito esses fatores que mexem com a variabilidade genética de uma população, que mexe com a variedade de uma população. E a gente estuda exatamente uma coisa chamada de deriva genética ou oscilação genética. Mas aí o que é que acontece? Quando a gente está estudando a deriva genética ou oscilação genética, não tem como você estudar isso, e não olhar para o gargalo de garrafa e efeito fundador. Eu preciso, agora a gente vai fazer uma coisa assim, eu preciso que primeiro vocês olhem tudo que eu tenho para fazer, você pode ver que não está nada montado, eu vou armar o esquema todo e vou explicando tudo. Você olha para mim, larga seu caderno. Eu sou muito mais bonito, o tubarão é muito mais bonito que teu caderno. Então primeiro tu vai deixar eu fazer tudo, que eu juro que no final deixa tu tirar um print para copiar. Então olha para cá, vê só. Quando a gente trabalha com gargalo de garrafa e efeito fundador, porque, não são a mesma coisa não, viu? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Não são a mesma coisa. Então, a primeira coisa que você vai ter que lembrar é que esse efeito aqui, o gargalo de garrafa e o efeito fundador, isso aqui são exemplos de efeitos, são eventos de acontecimentos da deriva genética. Então você vai ter que colocar que isso aqui, a gente vai estudar isso aqui quando a gente trabalha com a deriva genética. Aí, prestem atenção, porque assim, o que é o gargalo de garrafa? O gargalo de garrafa é quando acontece a diminuição de uma população por algum acontecimento aleatório. Então, quando você tem a diminuição de uma população através de um acontecimento aleatório, e um detalhe, eu vou mostrar a vocês, esse acontecimento aleatório, ele não gera adaptação, tá? Ele não gera adaptação. Então, presta atenção. A primeira coisa que você vai ter que lembrar é que o gargalo de garrafa, para a gente ser bem objetivo, você vai dizer que isso aqui, é caracterizado, o gargalo de garrafa é caracterizado, presta atenção em mim, larga o caderno, quando, observamos a diminuição de uma população. A diminuição de uma população ocasionada por um fenômeno aleatório. Ocasionada por um fenômeno aleatório. Então, eu vou mostrar a vocês como é que acontece essa diminuição. Aí você pensa assim, tá, Andrei? E o efeito fundador? O efeito fundador é mais fácil. O efeito fundador acontece quando você tem a formação de uma nova população a partir dos seres que, vamos dizer assim, sobreviveram, que resistiram ao gargalo de garrafa. Então você vai dizer, preste atenção, que o efeito fundador, ele acontece
presta atenção, quando acontece quando observamos, ele acontece quando observamos a formação de uma nova população, a partir dos que sobreviveram, a partir dos que resistiram à deriva genética que a gente chama de gargalo de garrafa ou só gargalo. Aí você pode dizer assim, Andrei, bota um esquema disso agorinha. Agora é a hora de vocês não copiarem nada, tá? É a hora de vocês não copiarem nada, só prestar atenção, que aí eu juro que tu não erra mais isso em lugar nenhum. Olha pra mim. Quando você pega esse esquema aqui, a gente vai fazer assim. Imaginem. Eu vou começar assim, tá? Olhe. Imaginem que eu coloco aqui e digo, olha, pessoas, eu vou ter uma população A. Eu tenho uma população A. E essa população A, presta atenção, essa população A, ela vai ter, presta atenção, 1000 indivíduos. 1000 indivíduos. Lembrando que esses casos de deriva genética, essa diminuição que vocês vão observar aqui, da variabilidade genética de uma população, por causa, da deriva genética, isso é muito mais sensível em populações pequenas, tá? Por isso que vocês pegam muitos conceitos de deriva genética falando de população pequena, porque assim, uma população pequena, quando perde participantes, com certeza a perda genética vai ser muito mais sensível do que uma população gigantesca, do que uma população grande. Porque assim, uma população grande, ela pode perder um determinado número de indivíduos e não ter muita mudança genética. Agora, uma população pequena, quando ela sofre um dano, quando ela perde participantes, pode ter certeza que o dano da variabilidade genética é bem maior. Guardem isso, tá? Então, sempre associem, deriva genética com população pequena, deriva genética com população pequena. A deriva genética ou oscilação genética é mais sensível em população? Completa comigo. A deriva genética ou oscilação genética, ela é mais sensível em populações, fala que eu te escuto, monstrinho. Isso, em populações pequenas, não esquece, tá? Aí vem, imagine que eu tenho uma população A com 1000 indivíduos, mas olha o que é que aconteceu. Essa população A, ela sofreu, presta atenção, imagine que você tem aqui, um acontecimento, você vai ter um acontecimento X. André, o que é um acontecimento X? Uma pandemia, uma queimada, um tsunami, deixa eu ver, inundações, uma praga, qualquer coisa desse tipo. Lembre que esses acontecimentos, eles são aleatórios, tá? São acontecimentos totalmente aleatórios. Claro, a caça também é um. Pode ser tanto natural ou não. Lembre que esses acontecimentos, eles podem ser naturais ou não, tá? E assim, além desses acontecimentos, ou esse acontecimento, ele pode ser, eu vou colocar aqui para tu não esquecer disso. Bota aí, tubarão, eu boto natural ou não. A predação por caça não é natural. Agora, uma inundação, uma enchente, um vulcão, isso é natural. Cuidado, tá? E um detalhe, esse acontecimento, olha pra mim, não gera adaptação. É o que as pessoas esquecem muito, ou erram nas provas. Ele não gera adaptação. Mas por que ele não gera adaptação? Porque toda vez que ele acontecer, a população nunca vai estar preparada. A população sempre vai sofrer. A população sempre vai diminuir. Esses acontecimentos, eles não geram adaptação. Esses acontecimentos, eles não geram adaptação. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Adaptação é zero. Quantas vezes ele acontece? Quantas vezes ele acontece?
a população vai sofrer sempre, tá? Mas vamos lá. Esse acontecimento X aí, bum, aconteceu. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus mesmo. Aí imagina que, assim, de 100 indivíduos, ou melhor, de 1000 indivíduos, sobraram só 100 indivíduos. 100 indivíduos. Aí esses 100 indivíduos, eles são os sobreviventes, eles são que resistiram, eles são um milagre, eles são que se esconderam. Enfim, de 1000 sobrou 100. De 1000 sobrou 100. Beleza? O acontecimento acabou. Ó, o acontecimento acabou. Aí, esses 100 indivíduos, eles, ufa, nos salvamos. Aí eles começam novamente a procriar, a se restabelecer, a superar o trauma. Aí começam a crescer. Quando começa a crescer, imagine que esses 100 indivíduos, eles vão gerar uma nova população. E eles vão crescer agora novamente, ó, presta atenção, para 1000 indivíduos novamente. 1000 indivíduos novamente. Então você acaba de criar uma nova população. Agora você vai criar, ó, uma população B. Você vai criar uma população B. Então, ó, era grande, diminuiu, aumentou. Ei, grande, diminui, grande. Sacou o gargalo? Sacou porque esse exemplo de deriva genética é o gargalo, ó. Grande, pequeno, grande. Repete comigo que tu não erra. Grande, pequeno, grande. Grande, pequeno, grande. Era grande. Apertou. Ó o gargalo. Entrou. Gargalo de garrafa. Mas aí o que é que muita gente esquece? Vocês concordam comigo que essa população B aqui, ela foi criada a partir desses 100 indivíduos sobreviventes, que são os resistentes, que foram um milagre, que se esconderam. Não interessa. Esses 1000, eles não vêm desses 1000. Esses 1000, ó, essa nova população foi criada a partir dos sobreviventes. Então, o que é que acontece? Eu preciso que vocês tomem cuidado, que aqui, ó, como você cria uma nova população, é esse pedacinho dentro do gargalo que a gente chama de efeito fundador. Porque o efeito fundador, como eu disse no começo, você está criando uma nova população a partir dos sobreviventes, do gargalo, a partir dos resistentes, do milagre, dos que se esconderam, dos que correram, não interessa. Você criou uma nova população. Tá aqui, ó, efeito fundador. Por isso que, olhe, é muito difícil, eu vou ser bem sincero, olha pro tubarão. É muito difícil tu entender o efeito fundador sem saber o gargalo de garrafa. Agora, quando você pega esse esquema aqui, fica tudo muito visível. Tu não erra mais isso em lugar nenhum. É por isso que eu digo, tem que estudar aqui no cardume. Tem que estar dentro aqui no tubarão. Agora tem um detalhe, tá? O que é que a gente pode dizer? O que é que eu posso falar sobre esses 1000 indivíduos aqui? Eu acho que todo mundo concorda comigo que a partir do momento que você cria uma nova população gerando o efeito fundador, a gente vai dizer assim, olha pra cá. Essa nova população, preste atenção. Esse efeito fundador é assim. Lembrem, tá? A nova população, ela foi originada a partir desses 100. Ela não foi originada a partir desses 1000. Então pode ter certeza que a nova população vai apresentar uma variedade genética menor. É a primeira coisa que você vai ter que concluir. Aqui eu vou ter uma variedade, veja, genética menor. Eu vou ter uma variedade genética menor. E eu tenho uma variedade genética menor, porque o que é que acontece? A partir do momento que 900 indivíduos desapareceram, só sobrou 100, nesses 900 que desapareceram, eu acho que vocês concordam comigo que algumas características genéticas desapareceram junto com eles. Algumas populações, ou melhor, algumas características genéticas da população original, que é a população A, desaparece junto com os 900 que morreram. Tá? Aí você pode dizer assim, mas
Essas características genéticas, elas podem ser ruins, neutras ou boas. Vou repetir. Ruins, neutras ou boas. Não interessa. Não interessa o tipo de característica que desapareceu. Não interessa o tipo de característica que essa população perdeu. O que interessa é que perdeu. Então, essa nova população aqui, que foi criada a partir dos 100, ela nunca vai ter a mesma variabilidade genética desses 1000, porque 900 morreram. 900 desapareceram. Como 900 desapareceram, então o que é que acontece? Desapareceram. Desapareceram os 900. Foi. Então o que é que acontece? Alguma coisa desapareceu junto com eles. Não tem jeito. Agora tem um detalhe. Essa população B não vai ter nada da original? Vai. Porque essa população B, ela é criada a partir dos 100 sobreviventes. Como ela é criada a partir dos 100 sobreviventes, alguma coisa ficou. Alguma característica aleatória ficou. Boa, ruim ou neutra. Mas ficou. Então você pode dizer que no efeito fundador, olhe, a gente também pode determinar isso tranquilamente. É assim. Veja. Ó, alguma característica original, alguma característica original fica. Agora presta atenção. Eu estou dizendo alguma, tá? Eu não estou dizendo todas. Eu não estou dizendo, claro, muitas. Alguma coisa fica, porque assim, esses 1000, eles são criados. Eles são descendentes dos 100 que sobreviveram. Então, esses 100, como eles estavam na população original, alguma coisa eles passam para a população B. Algumas coisas eles passam para cá. Mas não passa tudo. E assim, comparando a população B com a população B, ela tem uma variedade genética bem menor do que a população original A. Beleza? Então, isso aqui, ó, é o que a gente chama de gargalo de garrafa e efeito fundador. Lembrando que vocês são cobrados disso lá no Darwinismo, quando vocês estão estudando, ó, deriva genética ou oscilação genética, tá? Ei, aula massa, né? Tu gostou? André, eu quero copiar agora que tu prometeu. Eu sei, meu filho, eu vou sair. Calma, monstrinho. Agora, copia aí. Arma esse esquema do caderno. Eu duvido tu arrumar uma aula dessa no YouTube. Pode procurar. Sai do Cardume e procura pra tu ver se tu acha. Eu duvido. Essas aulas vocês só acham aqui no Cardume. Só acham com o Tio Tubarão, tá? E assim, com isso, a gente fecha mais uma aula de evolução aqui no Cardume, tá? E assim, eu queria agradecer muito a paciência de vocês até aqui, mas também peço a tua ajuda. Se tu não se inscreveu ainda no Cardume, se inscreve aí. Ei, deixa um like aí. Mas assim, se inscreve, deixa um like, coloca um comentário aqui nesse vídeo aqui, dando moral pro YouTube, porque isso melhora muito o engajamento aqui do canal. E a ajuda que eu sempre peço. A ajuda mais importante de todas. Pega esse canal e manda pros amigos. Pega esse canal e distribui pros amigos. Eu sei que tu conhece muita gente. Eu sei que tu tá num monte de grupos. Bota pra todo mundo. Manda a galera vir pro Cardume. Sabe por quê? Porque quanto mais vocês me ajudam a fazer esse Cardume crescer, mais aulas como essa eu vou conseguir gravar pra vocês. Então, assim, é vocês que tem que me ajudar. É vocês que tem que fazer esse Cardume crescer, porque esse Cardume é de vocês. Essas aulas, elas são pra vocês. Então, a única ajuda que eu peço é que vocês peguem o Cardume e distribuam para todo mundo, beleza? Vamos trazer mais gente pro Cardume, vamos deixar esse canal cada vez maior. Tranquilo? Então, ó, ei menino, menina, beijo no coração de vocês. Valeu!